Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz e Rezende. Luz se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura em geral e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero falar do que rolou na sessão dessa segunda-feira, 22 de julho de 2024, nos classiquíssimos do Estação Net Botafogo 1, tá? Que foi o filme do diretor Richard Byrne, um negócio assim, Richard Burnett, um negócio assim que se chama, tá? E esse filme é chamado Matador de Ovelhas. É um filme feito em 1977, 1978. Ele é em preto e branco. E o Richard Burnett, ele é um diretor preto, tá? E ele tá fazendo um filme que fala sobre a vida, o cotidiano, né, dos pretos americanos ali, tá? Não vai abordar a questão do racismo, tá? Que ao contrário do que se pode parecer, né? Porque geralmente filmes de diretores pretos, né, vão falar, né, da questão do racismo. Esse filme não. Esse filme ele tenta falar do cotidiano, tá? De pessoas pretas que vivem numa parte assim muito pobre, muito miserável da cidade onde eles vivem, né? E que eles passam por seguidas e seguidas dificuldades financeiras, tá? E você vê o dia a dia dessas pessoas ali, o cotidiano dessas pessoas, os hábitos delas, coisa e tal, né? E a gente consegue perceber toda essa situação, né, de pobreza, de penúria, de miséria, entendeu? Quando você vê algumas tomadas, né, dessa cidade, desse subúrbio, né, onde moram essas pessoas pretas, que lembram muito, gente, é impressionante, tá? Lembram muito a Baixada Fluminense, tá? Aqui no Rio de Janeiro, ou a periferia de São Paulo, coisa e tal, né? E é interessante a gente perceber isso, né? Esse cotidiano também marcado por crianças que ficam ali só jogando pedras umas nas outras o tempo todo, brincando de brigar, né? Ou seja, uma coisa muito violenta, né? Você vê um comportamento muito violento por parte das pessoas, não só das crianças como dos adultos também, tá? E isso, antes que alguém comece a me criticar dizendo que eu estou falando que pobre é violento, não é nada disso. O que eu estou querendo dizer, entendeu? É que essa violência, né? Ela vem de cima para baixo, ela é uma violência já que o Estado pratica, né, contra essas pessoas de camadas sociais mais baixas, né, e isso acaba barbarizando as pessoas, elas acabam, né, muitas delas tendo um comportamento violento. É claro que nem todo mundo vai ter esse tipo de comportamento, a gente não pode generalizar, tá? Mas mesmo assim, você sente, né, um ambiente pesado, um ambiente violento ali, entendeu? Entre as pessoas, coisa e tal, né? E eu posso falar um pouco disso porque eu sou professor numa área mais ou menos parecida como essa e eu vejo, isso também faz parte do meu cotidiano, né? No final das contas, né? Eu também vejo esse comportamento violento que aparece no filme, né? Então a gente vai ter um protagonista desse filme aí, né? Que é um cara que ele tenta viver direito, ele às vezes é chamado para participar de homicídios, né, pela vizinhança local, mas ele não quer participar disso. Ele faz um bico aqui, um bico ali, nunca consegue ter um emprego fixo, ele até trabalha, né, num lugar que mata ovelhas, daí o título do filme, né? Mas ele precisa realmente de um emprego que dê dinheiro para ele, que não deixe ele numa situação muito complicada, ele tem que se virar nos 30 o tempo todo. E o cara já está cansado de tanto trabalhar, cansado de fazer tanto bico, de estar tá naquela vida, naquela condição muito miserável, muito pobre ali, coisa e tal. Isso prejudica o casamento dele, né? Isso prejudica o casamento dele, ele não consegue ter um bom relacionamento com a esposa por causa disso, né? E o filme ele fica nessa vibe de mostrar essa situação cotidiana o tempo todo. E aí você vai ver ali várias situações que estão expressando, né, esse cotidiano, esse dia a dia, né, dessas pessoas, né, com uma trilha sonora bem bacana, né, uma trilha sonora bem, como podemos dizer, lamuriosa, né, onde as pessoas, onde estão sendo cantadas, né, as misérias, as desgraças desse povo aí, né, no caso, tá? E o filme ele acaba tendo até um tom
um quanto prosaico. A coisa, de repente, essa miséria, essa coisa toda, ela acaba ficando um pouco romantizada, né? A trilha sonora ajuda muito a romantizar, entendeu? Essa miséria, e talvez isso não seja um ponto positivo no filme, né? Mas isso daí depende muito do ponto de vista de cada um. Eu acho que, de repente, essa situação assim de dia a dia, entendeu? Complicado, ele com essa trilha sonora muito bonitinha, muito legalzinha, coisa e tal, mesmo cantando, né, os problemas sociais das pessoas, entendeu? Eu acho que meio que normaliza uma situação que não pode ser considerada normal, entendeu? Então, sei lá, ficou bonito? Ficou. A gente pode dizer que ficou bonito. Mas você glamourizar a miséria, sabe? Eu acho que não é muito legal. Sinceramente, eu acho que o filme ele tinha que ter um tom mais ácido de repente, mas a preocupação era só realmente mostrar o cotidiano, não era fazer alguma coisa que tivesse uma ruptura maior, uma situação de revolta. Não faça a coisa certa, por exemplo, você vai ter esse dia a dia, né, sendo mostrado, mas vai haver um ponto de ruptura, aquela sociedade ela vai explodir, né, em faça a coisa certa, né. Essa não explode, essa fica numa vibe meio letárgica ali, entendeu? Aceitando toda aquela situação, né? De violência, de miséria, de azar na vida também, entendeu? Lances violentos ali entre uma pessoa ou outra, entre as crianças principalmente, coisa e tal, né? E um cotidiano assim muito diferente do cotidiano dos brancos. O diretor ele queria mostrar esse cotidiano. Parece que essa América branca ela não conhece esse mundo, né? Assim como aqui no Brasil também muita gente que vive na Zona Sul não conhece, né? O mundo para lá da Zona Norte, não tem ideia, ou então das comunidades, o que está acontecendo nessas comunidades, por mais próximas, né? Que essas comunidades estejam da gente, né? E a gente não consegue ter a verdadeira noção do que está acontecendo lá dentro, né? Você tem ideia do que está acontecendo, agora ter a verdadeira noção só vivendo lá dentro para conhecer, né? Então, gente, o filme ele vai por essa vibe, tá? Eu acho interessante dar uma olhada nesse filme, procurar, entendeu? É um filme bacana de se assistir. É um filme que, do ponto de vista técnico, ele é muito legal, tá? O preto e branco é bem bacana no filme. Você tem um trabalho de closes nesse filme sensacional e um trabalho de atores também muito bom, né? Porque eles precisam, né, expressar as emoções deles nos closes ali para você ficar dentro daquela situação, né, de pobreza que eles estão passando, entendeu? Então você tem bons atores ali, tá? E muito trabalho de closes, o que, vamos dizer assim, mostra, né, a parte sofrida da vida deles ali. Fica bem expressivo, né? Esses closes expressam bem essa parte sofrida da vida do povo preto ali daquela região, tá certo? Então, gente, vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz e Rezende, e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.